Sabará, 18 de setembro de 2023. Francisco Cândido Xavier por Cornélio Pires, Baú de Casos. Encontro de amigos, a introdução. Caro leitor, este livro dispensa qualquer apresentação. Bastar-nos-á dizer que Cornélio recebe os amigos. Imaginemos-nos num salão de encontros fraternos onde o anfitrião nos acolhe afetuosamente e no intuito de entreter-nos e instruir-nos. A imagem está claramente adequada a esse volume. Cornélio Pires, o irmão e o companheiro, aqui nos oferta suas experiências e anotações, apontamentos e avisos traduzidos em lições por vezes risonhas, mas sempre tocadas de realidade e elevação. Ouçamos, está sublinhado, o mensageiro, lendo-lhe os temas e respostas, e aprendamos com ele a observar construtivamente, rendendo graças a Deus pela oportunidade de conhecer e meditar com segurança sobre os ensinamentos da vida, a fim de saber melhor e melhor servir. Emmanuel, Uberaba, 3 de janeiro de 1977. Capítulo 1. Educação e Vida. Que pode um desencarnado dizer sobre educação? Eis aqui sua pergunta, caro amigo Viamão. Educação, velho tema que se estuda por dever, tão fácil de se explicar, tão difícil de entender. A Terra é uma grande escola do bem suprimindo o mal, como agora a reconheço da vida espiritual. Para que tempo do mundo entre passado e porvir? Para que se nasce e morre, senão para se instruir? A pessoa ganha o berço para a conquista do bem, se aprende, trabalha e serve, vai seguindo mais além. O espírito em qualquer parte pode o que pensa que pode, mas em se achando na terra, aí é que a luta explode. Raro o espírito encarnado que aceita o que deve ser, a maioria entre os homens sofre o medo de sofrer. E receando ferir, se intenta vulgo disfarce, recusando o próprio ensejo de educar e de educar-se. Agora, depois da morte, bastante tempo depois, é que entendo os casos tristes que passaram por nós dois. Tim renasceu com problemas para obter disciplina, tendo o sexo lesado, suicidou-se com morfina. Tânia pediu casa em provas a fim de aprender a amar, ligada a um marido enfermo, largou-se do próprio lar. Querendo aprender de perdão, Tomé pediu outra vida, achando pais exigentes, deslanchou para a bebida. Ao tentar conformação, nosso alarico Machado, internado na penúria, suicidou-se revoltado. Buscando olvidar paixões, Gil nasceu de Ana Noronha, mais tarde, tendo conflitos, abandonou-se a maconha. Tônio, querendo mais fé, pediu luta e tentação, na terra falava em Deus, trazendo um porrete à mão. Rogou missão de educar Dona Jurana Junquilhos, mas podava as pimenteiras, desprezando os próprios filhos. Para ajudar entre os caros, Noé nasceu na água branca. Hoje, pai só mostra em casa tristeza, grita e carranca. É isso aí, educar é serviço dos serviços, mas quão difícil honrar nossos próprios compromissos. Para mim mesmo essa bênção é luz de Deus a brilhar, mas tenho para obtê-la muitos séculos que andar. Capítulo 2. Almas sem fé. Em carta você pergunta, meu caro Antônio Peri, de que modo almas sem fé costumam viver aqui? Diz você, almas sem fé, e a sua definição faz com que a gente medite nos assuntos tais quais são. A você posso afirmar de quanto agora conheço, cada qual depois da morte procura o próprio endereço. Quem se dedica a elevar-se no campo do dia a dia vive no além pela fé no trabalho a que servir. Mas quem anda muito afora sem ideal, sem crença, na terra ou fora da terra, está naquilo que pensa. Nesse caso, vale pouco a morte por nova estrada, a mente em desequilíbrio continua alucinada. Quem viveu só para si segue essa linha incorreta e é tanta gente no embrulho que eu mesmo fico pateta. Você recorda João Pança, no roçado da parede, desencarnado em preguiça, vive atolado na rede. Garimpeiro apaixonado, Manuelina em Achica, sem corpo mora na serra, caçando mina de mica. Tanto pensava em comida que, ao tino de vista bela, no além traçou na cabeça a forma de uma panela. Bebedor como ninguém, nosso Anselmo Rosmaninho já morreu há muito tempo e está no copo de vinho. Sempre parada no ouro, desencarnou Dona Rita e está sem corpo há 10 meses, a pobre não acredita? Conquistador, morreu Nico. Hoje, ao fazer-se presente, ele ataca de fantasma e as moças correm na frente. Tanto buscava adorar-se que Esmeraldina Botelho, depois de desencarnada, não larga a face do espelho. Sem esforço em que progrida tal qual por aqui se vê, é muita gente que vive sem saber como e porquê. A vida sem ideal é trilha na contramão, dificuldade e perigo seguindo sem direção.
Use o carro de seu corpo servindo e amando com fé. Quem age e confia em Deus não precisa marchar ré. Capítulo 3. Precioso servidor. Respondendo a sua carta, afirma o prezado humano: dinheiro é amparo do céu, entrega ao progresso humano. Nunca censure a moeda, bem dirigida à finança. É bênção para o trabalho e uma fonte de esperança. Para mostrar o dinheiro no apoio que descortina, trago a você nessa carta uma lição pequenina. Calimério foi à rua seguido de um companheiro que conquistara ajudando na casa de um carpinteiro. O irmão que você conhece comportava-se por guia, fez-se o outro associado que escutava e obedecia. Tratava-se de um amigo dos melhores que se tem quando a pessoa deseja viver cultivando bem. Notei logo o quadro lindo que se formara nos dois, onde passassem servindo, a luz brilhava depois. Ambos levaram socorro para a Zulmira Noé, a doente que descria recobrou a própria fé. Promoveram um leito novo com todo o conforto à mão para o velho regozino que esmorecera no chão. Trouxeram um novo agasalho para o quarto do Agenor, o enfermo desamparado que pedia cobertor. Viram ambos a alegria na viúva do Albernaz, a quem deram de presente um grande bujão de gás. Atelheiro de Angelina, a viúva do Zé França, trouxeram penicilina socorrendo uma criança. Ao recanto da viúva Lília da Conceição, enriqueceram a mesa de leite, açúcar e pão. E a festa foi sempre assim pelo restante do dia, onde a dupla aparecia e a esperança renascia. Unidos para a bondade, recordavam Sirineus, respeitados em silêncio por missionários de Deus. Agora diga a você quem era esse servidor que ofertava tanto auxílio nesse banquete de amor. Um amigo de Calimério que lhe atendia à vontade tem este nome bendito, dinheiro da caridade. Fora da caridade na salvação, com caridade a evolução. Sabará, 19 de setembro de 2023. Francisco Cândido Xavier, por Cornélio Pires, Baú de Casos, capítulo 4, Problema de Queixas. Tem aqui sua consulta, meu caro Raimundo Seixas. Você pede opinião quanto ao problema das queixas. Sem rodeios sobre o assunto, posso afirmar, meu irmão, toda queixa quase sempre a conversa gasta em vão. A gente chora, reclama, no entanto, o caso é sabido. Lamentação sem trabalho é voz de tempo perdido. Cada pessoa recebe certo serviço a fazer, somos nós servos da vida, cada qual em seu dever. Se o espírito é rebelde perante o mínimo encargo, inclina-se para a fuga começando em verbo amargo. Lastima-se contra o tempo em tudo, seja onde for, censura-se o pó, a pedra, o vento, o frio, o calor. Mas nessa história de queixas você pode registrar, quem caminha reclamando principia a piorar. Dever é um fardo do céu e quem o vote a desprezo, surge uma lei vigorosa impondo ao fardo mais peso. Parece que Deus nos cede uma cruz de dons extremos, fugindo a ela encontramos as cruzes que merecemos. Você recorda que o Alexandre clamava contra chefias, depois ficou sem trabalho por mais de 500 dias. Chorando 4 cruzeiros saiu Antônio Brotas, vindo logo a tromba d'água levou-lhe o colchão de notas. Reclamando anel perdido, a irada dona Rosenda, transportando a vela acesa, incendiou a fazenda. Ao queixar-se contra a esposa, Laurindo da Conceição atirou 10.000 cruzeiros na fogueira de São João. Zangando-se contra a chuva, dona Liquinha Pastura, ao correr, teve uma queda de 4 metros de altura. Pensa que hoje, caro irmão, pelas provas que já havia, a pessoa em se queixando perde o controle de si. Após a morte do corpo é que se vê quanta gente lastima o tempo perdido a zangar-se inutilmente. Anote o caso em você e em derredor. Na vida de quem se queixa, a vida fica pior. Se você quer ser feliz na terra e no mais além, trabalhe, siga e prossiga sem se queixar de ninguém. Capítulo 5, Prova e Calamidades. Você nos pergunta em carta, meu caro Alfeu Sigismundo, como encontrar alegria nas graves provas do mundo. E continua afirmando Cornélio que diz você, tanta lágrima na terra, não sei explicar porquê. Basta ler, ouvir e ver nos campos de informação e a gente sofre pensando em tanta tribulação. É guerra que não se acaba, é desespero alastrando, é clima de destemperado, calamidades em bando. É tromba d'água caindo, geada seca maré, é amargura e insegurança surgem na falta de fé. É desastre a toda hora, é murro de força bruta. De que modo ser feliz em meio de tanta luta? Digo, porém, caro amigo, que a terra foi sempre assim, a escola que sempre educa tanto a você quanto a mim. Você sabe, o educandário em que a gente se renova reclama trabalho, esforço, lição, disciplina e prova. Mas se quer felicidade, medite, prezado Alfeu, nas coisas boas da vida que você já recebeu. Pense nas almas queridas que o situaram no bem, nos recursos que o protegem, nas amizades que tem.
Olha o poder que possui de buscar o que lhe agrade e você consegue mover-se conforme a própria vontade. Lembra o sono que desfruta, a mesa que o reconforta, a fonte jorrando em casa, o pão que lhe vem à porta? Recorde a sombra vencida pelos dons da luz acesa, os recursos do progresso e as bênçãos da natureza. Medite nos animais que sofrem no dia a dia para que o prato lhes seja um transmissor de alegria. Pense nos dias tranquilos de estudo de calma e prece, nas horas somente suas em que ninguém lhe aborrece. Então você notará de atenção célere e pronta que os benefícios da terra são benefícios sem conta. Em síntese, caro amigo, no mundo a gente, a meu ver, muito pouco sofreria se soubesse agradecer. Se você quer progredir na luz em que Deus nos consente, esqueça a conversa mole, larga a queixa e siga em frente. Capítulo 6. Perseguição. Por que teria Jesus, nos ensinos salvadores, recomendado a oração por nossos perseguidores? Resumindo as suas notas, meu caro Lucas Ferraz, eis a pergunta concreta que, em suma, você nos traz. Examinando na essência a própria questão exposta, o ensino simples e claro por si demonstra a resposta. Quem persegue ou prejudica em todo e qualquer lugar, como esteja, está comprando muita dívida a pagar. Se a pessoa perseguida exerce a paz e o perdão, a prova é que experimente degrau de elevação. Agora, depois da morte, no que tenho conhecido, são muitos casos amargos que vejo nesse sentido. Janjão tomou de Nhochico a fazenda da Cancela. Em seguida faleceu e vive agarrado a ela. Lelé, perseguindo Juca, armou enorme alçapão, mas em vez de desafeto, aleijou o próprio irmão. Totó perseguiu Joana, dizendo agir por amor. Depois da morte, o coitado tem nome de obsessor. Antão, para unir-se a Gina, lhe cuidou com Gil de estalo, mas Gil nasceu filho dele e vive a crucificá-lo. Antônio arrasou com Jonas para casar com Rodrigo, que renasceu entre os dois cobrando débito antigo. Nhonico tomava terras e ganhava qualquer contenda, desencarnado é um fantasma numa furna da fazenda. Veja assim, o ensinamento, vida correta é dever, vale mais sofrer na vida que a gente fazer sofrer. Perseguido paciente vive sempre melhorando, quem se persegue sofre, não se sabe até quando. Capítulo 7. Notícia da sombra. Prezada Marta Eliana, deseja você que eu diga como é que se vê do além a trajetória da intriga? De tratamento difícil a sua estimada carta, não sei como respondê-la, desculpe, querida Marta. Comparo a intriga a uma sombra que atrapalha qualquer vida por dentro do coração em que seja recebida. Para notar-lhe de perto a força estranha e nefasta, certa vez a companhia nas trilhas onde se arrasta. Notei-a falando baixo com Zeferina do Alfeu. Decorridos alguns dias, a coitada enlouqueceu. Outra porta que se abriu foi a de Gino Delgado. O pobre, depois de ouvido, atirou sobre o cunhado. Em seguida conversou com Dona Flora Bonilha. Dona Flora, transtornada, espancou a própria filha. Tomou a atenção de Juca sobre o filho João Libório. O pai, depois de alguns dias, rumou para o sanatório. Buscou a loja de Zeca, pichando Elísio Coutinho. No outro dia, Zeca em fúria avançou sobre o vizinho. Observe a confusão onde a sombra ganha pé, principalmente nas casas que se dedicam à fé. O grupo espírita modelo era o centro de Irmã Rosa, que após aceitar a sombra acabou-se em polvorosa. Ela um dia penetrou no Instituto da Oração. Em pouco tempo o Instituto caiu em perturbação. Um grupo de caridade era o de Irmã Genoveva. O grupo abraçou a sombra depois de envolver-se em treva. Tome cuidado, a pessoa que acolhe a intriga onde esteja adoece sem notar a influência malfazeja. Não tema, você conhece. Onde a sombra se detém, a conversa vai saindo dos alicerces do bem. Quanto a mais, lembra o conselho do velho Cirino Horta. Quando a intriga aparecer, nada ouça e cerre a porta. Capítulo 8. As duas bandas. Recebi a sua carta, meu caro Antônio José, sobre a antiga indagação no campo de nossa fé. Diz você, caro Cornélio, escute, por que será que tanta gente prefere viver na banda de lá? Por que será que tanta gente prefere viver na banda de lá? Na banda de cá nós temos esperança, paz e luz, trabalho de melhoria nos créditos de Jesus. Mas creio que dói saber, quando se nota e se pensa, que temos tantos amigos enrolados na descrença. A linha que você fez, a meu ver, melhor não há, separando a nossa banda da outra banda de lá. No entanto, a minha resposta é igual ao que você tem. Infeliz de quem descrê da vida nos mais além. Podem surgir brigalhada, reclamação, amargura, mas no meio dos pampiros a fé se mantém segura. Na banda de cá, por vezes, a aprovação fere fundo, contudo a crença dissolve qualquer problema do mundo. A pessoas separadas, bom senso não nega isso, porque nem todos trabalham sob o mesmo compromisso. Os que buscam servi-los estão sempre insatisfeitos, não procuram qualidades, vivem catando defeitos.
Quase sempre são pessoas nessa estranha anomalia, cabeça farta de ideias com a vida seca e vazia. Da banda de cá, no entanto, pode haver muita intriguinha, muita lama de tempestade, mas a pessoa caminha. Na banda de lá, meu caro, há muita sombra escondida e muita gente chorando sem fé no poder da vida. Os irmãos que vivem lá, e nisso é que me embaralho, desejam achar a fé, mas não desejam trabalho. Procuram revelações, prodígios fenomenais, querem verdades ao certo, quando encontram querem mais. Sendo assim, todos achamos muitas lutas por vencer, burilamento reclama cada qual em seu dever. Por isso, meu caro amigo, sob a fé que serve e anda, continuemos fiéis do lado de nossa banda, e supliquemos a Deus que a todos sustentará muito amparo a nossa banda e paz na banda de lá. Fora da caridade, na salvação, com caridade há evolução. Sabará, 20 de setembro de 2023. Baú de Casos, de Chico Xavier por Cornélio Pires. Capítulo 9 sobre 30. História de Quinquim. Em carta você pergunta, meu caro Alírio Trindade, como é que se desenvolve o dom da mediunidade. Você termina indagando quanto ao nobre compromisso, qual a maneira mais certa de começar o serviço. Ser médium é bom amigo em qualquer tempo e lugar, pede atenção para o estudo e gosto de trabalhar. Na alegria do começo, qualquer irmão se equilibra, mas a tarefa depois precisa de muita fibra. No assunto, quero contar-lhe o caso de um companheiro, sei que você vai lembrar, é o nosso Quinquim Monteiro. Quinquim curou-se num centro de uma dor no calcanhar, notando a força da prece e quis ser médium, trabalhar. Iniciou-se feliz no grupo do irmão Carlindo, mas a obra foi crescendo e o trabalho foi subindo. Muita gente em provação, muita amizade a sofrer, que servir e entender a todos, passar a simples dever. A tarefa perdurava, não se sabia até quando, Quinquim começou nas falhas e seguiu desanimando. Nas noites de reuniões não negava a própria fé, mas falava de fadiga, de dor na nuca ou no pé. Mostrava as pernas doendo, tinha angústia, batedeira, dizia sofrer de insônia às vezes por noite inteira. Lastimava resfriados e inflamações do nariz. Se alguém lhe pedia amparo, confessava-se infeliz. Acusava-se vencido, estava sempre cansado, nas horas do reumatismo padecia dor de lado. Se alguém lhe falasse em preces, Quinquim falava em descanso, era um retrato da queixa na cadeira de balanço. Sempre a clamar contra a vida, sem domínio da vontade, Quinquim largou-se ao repouso, perdendo a mediunidade. Passou a viver deitado, não tinha fome nem sede, em seguida piorou cansado de cama e rede. Quando quis recuperar-se, a morte olhava Quinquim, o pobre já tinha um nome no grande listão do fim. O assunto é esse aí. Se você quer triunfar, não escute corpo mole, nem pare de trabalhar. Capítulo 10, Franqueza e Caridade. Você nos pede notícias, prezada Nina Teresa, sobre aquilo que pensamos de caridade e franqueza. Diz você, fale Cornélio sobre a luta que me invade. Se sou franca, sou cruel, se não sou, falta a verdade. Tanta gente me reprova quanto a você que me diz. Desejando ser sincero, estou cansado e infeliz. Entendo, querido irmão, que procura expressar, também eu busco aprender como devo conversar. O assunto é vasto e difícil, nem pode ser diferente. A pretexto de ser franco, já feri muita gente. No mundo, toda verdade roga cautelas em bando, porque a verdade por si é força sempre mudando. Tudo que surge na terra exige renovação. A criança nasce e cresce doente, fica sã. Terra seca, se adubada, converte-se em gleba rica. O pedreiro faz a casa e a casa se modifica. Por isso, quanto a progresso, nada vai sem esperança. Qualquer estudo em si mesmo está na lei da mudança. Eis porque sinceridade não deve fugir do bem. Quem ama serve e auxilia sem complicar a ninguém. Nos caminhos em que vamos, sabemos quanta tristeza, quanta prova dolorosa por excessos de fraqueza. Por duro verbo de Jorge, no roçado do capim, Léo enganou-se em família, atirou-o sobre o Joaquim. Usava tanta rudeza nossa amiga Antoniela, que ninguém a compreendeu nem quis mais ficar com ela. O médium Nico Belotti falava com tanto espinho que o pobre onde aparecesse era largado sozinho. O outro médium agressivo era o Jovino Leão, tanto gritou contra o mundo que caiu na obsessão. Dizendo-se muito franca, a médium Carlinda Zara acabou gelando o centro que ela própria começara. Era tanto xingatório no médium Juca das Dores que ele mesmo deu mão forte aos próprios perseguidores. É isso aí, minha irmã, presença de realidade para elevar e servir não dispensa caridade. Doutrinações, confidências, palavras, seja onde for, para levarem auxílio precisam de muito amor. Franquezas sem compreensão, não sei como interpretar, a verdade vem de Deus pedindo tempo e lugar. E em matéria de verdade, nos caminhos seus e meus, recorde, ninguém consegue ser mais correto que Deus. Capítulo 11, Finados Reencarnados. Caro Armando, recebi os bilhetes e os recados. Você deseja notícias de alguns dos nossos finados? Entendo, finados, hoje para nós é a comitiva dos irmãos fora da terra, gente morta sendo viva. Não posso dar muitas notas de sentido mais profundo, falarei de alguns amigos já reencarnados no mundo. Às vezes nos cemitérios a gente chora na campa de amados que já voltaram para a terra em nova estampa. Você recorda Nhoseca que liquidou o João Matula? João voltou à casa dele e ao netinho que ele adula. Por causa de Frederico suicidou-se Tonho Prata.
Tonho, porém, renasceu, é o bisneto que o maltrata. Outro suicídio de Délio, que morreu por Lia Benta. Délio tomou o novo berço ao filho que ela amamenta. Por ambição, Carlomagno arrasou com Dona Luna. Ela nasceu neta dele a fim de herdar-lhe a fortuna. Tino e Rita promoveram a morte de Adão Ramalho. Radão renasceu com eles, trazendo imenso trabalho. Nhotel acabou com Joana ao não querê-la por nora, mas Joana já reencarnou, é a netinha que ele adora. Morreram 2 inimigos, Tião e Juca da Barra. Agora nasceram gêmeos, vieram irmãos na marra. Desencarnado Niogino, que falava mal de tudo, pediu corrigendo a Deus e em seguida nasceu mudo. Nosso assunto é isso aí, recordação de finados é a vida em torno da vida que se expressa por 2 lados. Enquanto estamos na terra para dizer o que posso, muitas vezes a gente reza em campo que já foi nosso. Capítulo 12. Dinheiro e serviço. Você deseja de nós, meu caro Juca Loureiro, alguma nota do além sobre a questão do dinheiro? Entretanto, meu caro amigo, você, de modo geral, somente fala em moeda quanto ao que existe de mal. Refere-se a casos tristes, aos delitos tais quais são, e apenas vê na riqueza motiva a condenação. Escute e medite um pouco no que a lógica elucida encontrará no dinheiro apoio, progresso e vida. Sem a finança, mantendo a escola, o pão, agasalho, pouca gente sobraria para a bênção do trabalho. E sem trabalho constante, o mundo inteiro, por certo, estaria reduzido a pavoroso deserto. A moeda claramente é força a prevalecer até que o dom de servir seja na terra um prazer. Para evitar entre nós qualquer indução à briga, peço a você rememore o burro da história antiga. Em recanto de outras eras, existiu certo muar que, em vez de ajudar na vila, só vivia de empacar. Submetido a chicote, nem notava o próprio dano. Se alguém lhe impusesse carga, dava coice a todo o pano. Certo dia, um cavaleiro com muito tempo de monta mostrou a ele uma vara com um milho verde na ponta. Em seguida, o curioso, resguardando o milho em paz, avançou buscando à frente, o burro seguiu atrás. Com semelhante incentivo, trotou pela estrada larga, interessado na espiga, servia aguentando a carga. Você pode observar pelo assunto que me envia que ante a saga desse burro há muita filosofia. É isso aí, sem trabalho que a moeda alenta e anota, os homens copiaram a lentidão da marmota. Não condene os bens do mundo, sejam meus ou sejam seus, o dinheiro marca nós todos como instrumento de Deus. Capítulo 13. Assunto de tentação. Deseja você saber, meu caro Joaquim Frazão, de que maneira vencer a força da tentação? Quero crer que você pensa que a morte em si nos ajeita para viver entre os anjos em paz na vida perfeita. No entanto, não é assim. A pessoa unicamente prossegue desencarnada em dimensão diferente. Aí começa o conflito em que ainda me concentro. Por fora é muita mudança e nós os mesmos por dentro. Nesses instantes a sós contamos na revisão o tempo que se perdeu nos dias de provação. Quantas vitórias avessas entre sonhos em falência, quantos erros praticados por falta de paciência. Triunfo em nós e por nós exige, em linhas gerais, a decisão de servir aguentando sempre mais. A tentação me parece gênio mal em nosso peito, quer vantagem sem trabalho, quer desejo satisfeito. Reclama prêmios em tudo, tem ânsias de dominar, quando está junto dos outros quer o primeiro lugar. Não consegue perceber se fere ou se grita em vão, em lucro possa poder, quer a parte do leão. Em razão disso, meu caro, na tentação não atente, muito mais vale humilhar-se que agir desastradamente. Se alguém lhe agita a cabeça, mesmo estando quase louco, use calma e tolerância e silencie mais um pouco. Se a questão é de sentimento, fique firme no dever, domine própria lição que nos compete aprender. Injúrias, lutas, pedradas, dor que pareça sem fim? Se você busca vencer, trabalhe e aguente, Joaquim. Capítulo 14. Culpa e doença. Recebi a sua carta, meu caro Juca Beirão. Você deseja se fala em culpa e reencarnação? Da sua pergunta amiga não posso me descartar, por isso peço desculpas do meu modo de informar. Sabe você, a pessoa que seja aí ou seja aqui, segue o tempo carregando aquilo que fez de si? Quando lesamos alguém conforme a lei natural, plantamos na própria vida uma semente do mal. O tempo surge, o tempo some em horas de sombra e luz, mas chega um dia, entre outros, em que a semente produz. O valor dessa lição, não posso dar em miúdo, é que existe em cada efeito uma causa para estudo. Por isso, ante o seu exame, sem nomear o endereço, apresento ao caro amigo alguns casos que conheço. A fim de poupar o tempo que vai seguindo veloz, falemos tão só nos erros que assumimos contra nós. Perdeu-se de todo em pinga nosso Antonico Vanzetti. Renasceu, mas traz consigo a luta com a diabetes. Emilota de traíras fez abortos à vontade, reencarnada quer ter filhos, mas sofre esterilidade. Desencarnada em excessos, voltou à terra anafrose, mas padece a obesidade de nome lipomatose. Com muito abuso de drogas, desencarnou Léo Faria, hoje só pode nascer na herança da hemofilia. Beleza desperdiçada, ela se foi Mira Vilar, renascendo tem doenças que não conseguem sarar. Afogou-se num suicídio odorico de Ipanema. Voltou, mas em tempo certo terá lutas de enfisema.
Atirou no próprio crânio em ornínico da calçada, retornou a novo corpo, mas tem a ideia alterada. Em muitos casos, a doença, quando aparece demora, é a luta que nós criamos de longa e lenta melhora. É isso aí, caro amigo, anote esta lei comum. Na culpa de cada qual é a prova de cada um. Capítulo 15, assunto de mocidade. Você pede apontamentos, caro amigo Pedro Cício, sobre esse assunto importante, mocidade e compromisso? Eis um tema complicado, embora em pauta comum, porque envolve a liberdade que pertence a cada um. Juventude é aquele tempo de alegria, amor e fé, lembrando o roseiro em flor com muito espinho no pé. Muito moço crê que pode ser feliz fora do lar, deixa a casa e encontra o mundo difícil de atravessar. Muitas vezes o rapaz busca o prazer de corrida, depois é que reconhece que estragou a própria vida. Mocidade, sobretudo pelo sim e pelo não, é o momento em que se faz a própria definição. O espírito, antes do berço, notando o brilho do bem, sonha tarefas gigantes, traça promessas no além. Aqui se rogam renúncias, sacrifícios, lutas nobres, mas adiante há quem peça grandes dores, grandes provas. A existência recomeça, a meninice termina. Aparece a juventude que resolve e determina. Então se vê muitos jovens vivendo impulsos violentos, principiam negações, revoltas, esquecimentos. Diante da obediência às próprias obrigações, explodem as teimosias, protestos e deserções. São muitos os casos tristes de desencantos extremos, dos conflitos dolorosos que nós mesmos conhecemos. Confesso hoje a você, depois de desencarnado, é que vejo cada história nas formações de outro lado. Nasceu para a engenharia o nosso Dedé Noronha, achando a tarefa enorme, derivou para a maconha. Rogou encargo difícil para viver de ajudar, mas Zica, notando a luta, mudou de nome de lugar. Lília pediu doença a fim de elevar a vida. Na hora do sofrimento, matou-se com formicida. Solicitou disciplina no nosso irmão Tino Fraser. Achando os pais exigentes, largou-se da própria casa. Suplicou penúria grande, tentando ganhar mais fé. Quando encontrou a pobreza, rebelou-se o João José. Implorou a vida amargosa, nossa Vitória Maria, ao ver-se na própria escolha, partiu para a rebeldia. Mas não se deve esquecer milhões de jovens que estão fiéis ao melhor da vida no esforço de elevação. Quanto ao resto, é como diz nosso amigo Adão Moraes, onde o velho não ajuda, o menino sofre mais. Capítulo 16, assunto de doenças. Respondo à sua pergunta, meu caro Juca Proença, quanto ao que eu possa saber sobre espírito e doença. Notando o problema em foco, você consulta com jeito. Estará qualquer moléstia sob a lei de causa e efeito? Sabe você, a higiene em toda parte conclama que nem toda enfermidade está prevista em programa. Marcamos os prejuízos que a falta de asseio faz, onde o desleixo aparece, a doença vem atrás. Quem foge de escova e banho, de sabão ou de vacina, dá trabalho sem razão ao campo da medicina. Por outro lado, sabemos que existem moléstias várias no caminho das pessoas por medidas necessárias. Muita gente, antes do berço, roga aos amigos do além incômodos que os resguardem na cobertura do bem. Mas o que assombra no mundo, pela profunda extensão, é o número das moléstias de pura imaginação. A criatura vacila, crê no medo que a invade, a mente adoece e cria a forma da enfermidade. Aí repuntam sintomas de grande e pequeno porte, depois é a perturbação gerando loucura e morte. Qualquer pessoa fará muita pesquisa a contento. São muitos os casos tristes de nosso conhecimento. Às pressas, recordo Alípio na roça do Araticum. As pressas recordo Alípio na roça do Araticum, receando alimentar-se, morreu de tanto jejum. Temendo pegar feridas, embora de nervos sãos, finou-se Dona Agripina de tanto lavar as mãos. Olhando enfermos na rua, apavorou-se o Libório, depois prendeu-se no quarto e acabou no sanatório. Com receio de varíola, Dona Tatinha do Alceu mudou 10 vezes de casa e em seguida enlouqueceu. Supondo-se canceroso, matou-se Tonho em Mutum, sendo o corpo examinado, não se achou câncer nenhum. Faleceu de sede e fome Dona Regina Teresa, imaginava veneno em toda a peça da mesa. De consciência tranquila, tendo a calma por segredo, guarde a fé, trabalhe sempre e viva forte, sem medo. Ante quaisquer ilusões, a verdade nos desarma, nem todo mal que aparece decorre das leis do karma. Sejamos nós uns dos outros amigos e sireneus, estamos todos na vida guardados na luz de Deus. Capítulo 17. Assunto de desculpismo. Você nos deseja a fala, meu caro Pontes José, sobre os males da desculpa no campo de nossa fé. O desculpismo é tão grande em tanta causa indefesa que a sua consulta amiga encerra grande surpresa. Entendo em certos instantes a aprovação no sacode da pessoa ante o dever e intenta agir, mas não pode. Entretanto, muitas vezes, numa empreitada qualquer, a obrigação pede esforço, a gente pode e não quer. De fuga em fuga na vida, o espírito perde a paz. A derrota chega à frente, a desculpa vem atrás.
Quem pede corpo no além comumente reza e chora, mas quando se vê na terra a maioria cai fora. O amparo de Deus não falta e a pessoa sabe disso. Tem tudo para vencer, mas tem medo do serviço. Lavrador que foge à terra no fim, a choro e fiasco, fecha-se em queixa, lembrando a tartaruga no casco. São muitos os desatinos que se vê, meu caro Pontes, os dramas do desculpismo fornecem casos aos montes. Para lidar na enfermagem, renasceu Lia Faraco. Depois desertou dizendo trazer estômago fraco. Aparentando amargura por dó de vários doentes, desistiu da medicina nosso caro Dr. Bentes. Rogou encargos no ensino nossa irmã Cora Batista, vendo as aulas desertou, falando em manchas na vista. Teotônio ajudava aos órfãos no abrigo em Mata do Açude e um dia parou clamando que já não tinha saúde. Então na mediunidade caem votos de um a um, desculpismo nesse campo parece praga comum. Notando as atividades do socorro irmã Rosenda, Nico afastou-se afirmando que era chamada fazenda. Olhando a tarefa grande, o médium Joaquim Clemente largou a equipe alegando as provações de um parente. Entrou na missão dos passes nossa irmã Clara Pereira, um dia sumiu clamando que estava de batedeira. Vendo o serviço aumentando, lá se foi o Adão Facundo, dizendo não suportar os sofrimentos do mundo. Com tarefas mais compridas, nossa médium Dona Rosa largou o centro informando que andava triste e nervosa. No serviço, assumiu Joana do grupo ativo em Queimadas, dizendo ter muitos erros das existências passadas. Receando sacrifícios a médiums, Lina Simões desertou a lamentar-se das próprias imperfeições. É isso aí, desculpismo perturba, atrasa, atordoa, parece ideia parada, esclerosando a pessoa. Mas Deus é misericórdia, a reencarnação vai e vem, e um dia estaremos todos servindo no eterno bem. Capítulo 18, Dinheiro no assunto. Você deseja saber, meu caro Breno Monteiro, como se vê de outro mundo a presença do dinheiro? Dinheiro visto do além, atente bem para isso, é motor de evolução, alavanca de serviço. Lembrando estudos no alto, um pensamento me alcança. Finança gera trabalho, trabalho gera finança. Pense no brilho celeste das bênçãos que se arrecade sob a forma de moedas no câmbio da caridade. Ninguém conhece na terra toda a luz que se derrama da moeda de passagem no coração de quem ama. Moeda, em nome do amor, não consigo descrevê-la, onde surge auxiliando, mais se parece a uma estrela. Aqui apoia mães tristes, agindo discretamente, ali restaura a alegria de uma criança doente. Faz-se depois teto amigo, defesa da vida sã, remédio aplicado hoje para a saúde amanhã. Além transforma-se em livro, alimento, roupa, escola, mão generosa da bênção que recupera o consolo. Além de tudo, o dinheiro com grandeza que não meço, faz-se argamassa invisível na construção do progresso. É máquina multiforme, é torre de grande altura, comércio, fraternidade, educação que se apura. Dinheiro em nome de Deus nunca fez males que eu visse, o que atrapalha a moeda é a unha da sovinice. Finança por si não cria loucura, dor, abandono, veja esta frase expressiva, o dinheiro retrata o dono. O crédito sem trabalho é o cofre, e o cofre cheio e infecundo são duas calamidades roendo as forças do mundo. O dinheiro que apareça com passaporte no bem é sempre apoio na vida, não prejudica ninguém. Disse o Cristo, céu aos ricos nem sempre é fácil de achar. É que o pão duro já vive no inferno particular. Capítulo 19, Antipatias. Eis aqui sua pergunta, minha prezada Lilia. De que modo liquidar a força da antipatia? Você sabe, antipatias, na sombra espessa em que estão, aparecem de improviso, quase sempre sem razão. O assunto chega de longe, parece graves feridas, moléstias do pensamento que trazemos de outras vidas. Normalmente a novidade é coisa que nos alcança quando alguém de encontro novo não nos causa confiança. Aumentam-se gentilezas, seja no lar ou na rua, mas a repulsa por dentro é sombra que continua. Aí a doença antiga que nem sempre vem à face, veneno desconhecido ou de velho que renasce. Declarada a enfermidade, usemos de modo atento o remédio da oração que nos traga o esquecimento. Depois da prece que extinga esse mal que nos invade, procuremos o exercício da paz e da caridade. Meditemos no passado o que teria acontecido. Quem nos impõe desagrado talvez nos haja ferido. Ou talvez sejamos nós, segundo o reto pensar, os causadores da sombra com culpas a resgatar. Por isso, quando apareça algum inimigo à frente, peçamos a Deus nos dê compaixão que ajude a gente. Por vezes quem nos pareça dose de cobra ou leão é uma pessoa cansada de espinhos no coração. Terá sido, noutras eras, terrível perseguidor, hoje às vezes é um pedinte de compreensão e de amor. Quando você acha alguém que o peito lhe aflige ou tranca, pense em Cristo, ore com calma e evite qualquer carranca. Pelos caminhos da vida, a presença da aversão é sempre a hora difícil de regresso à aprovação. E quando a prova ressurge, queira ou não queira acertar, Deus nos coloca Lilia no tempo de perdoar. Capítulo 20, Problema de fé. Você nos pede notícias, caro Juca Sumaré.
Sobre a maneira precisa com que hoje vejo a fé. É uma questão complicada junto à qual você me encosta, no entanto, a boa vontade tem sempre alguma resposta. De uma vida para outra não é como você pensa, fé naquilo que imagina mostra pouca diferença. Depois da morte, meu caro, a ideia é de cada qual. Assunto de confiança pertence à vida mental. A fé completa, a meu ver, mais se parece a uma estrela e a pessoa luta muito até que possa obtê-la. A confiança é um tesouro que se ajunta devagar, o espírito vai sofrendo e aprendendo a confiar. Sobretudo antes do berço pedindo reencarnação, é que muita gente boa vai de lição em lição. Muito amigos diz ter fé, suplica luta violenta, nasce, cresce, entra na prova, diz depois que não aguenta. Você recorda Altalino fazia votos de fé, vendo a casa em sofrimento, o coitado deu no pé. Antônio afirmava sempre ser crente de força e raça, abandonado por Joana, projetou-se na cachaça. Tintina orava solene, mas vendo a morte do Meira, quebrou a imagem da santa que trazia a cabeceira. Era médium valorosa, Dona Licota de Andrade, notando o esposo doente, largou a mediunidade. Outro médium de importância era Quincota do Coentro. Vendo o pai acidentado, o rapaz fugiu do centro. Dizia ter fé gigante nosso irmão Délio da Luz, entrando na viuvez, nada mais quis com Jesus. Vendo um filho em provação, a médium Cora Farias abandonou a sessão, xingando todos os dias. De prova em prova na estrada, na evolução que se ajeita, um dia teremos todos a fé sublime e perfeita. Mas por enquanto, meu caro, Deus que é o Pai do sumo bem, ampara cada pessoa conforme a fé que se tem. Fora da caridade não há salvação, com caridade é baú de casos.